calorimetria. A gente tem aqui a quantidade de calor que vai fazer com que o material varie a sua temperatura, e aqui a gente tem a quantidade de calor que a gente vai fazer com que o material mude do seu estado físico. Considerando um pequeno bloco de gelo, vou fazer até aqui o desenho do bloquinho de gelo. A gente pegou um bloquinho de gelo que está a menos 10 graus e começou a fornecer caloria para esse bloco de gelo. Ele vai sair de menos 10 até chegar em 0 graus Celsius, porém ele não vai variar as suas características físicas. Ele não vai mudar de estado, ou seja, o calor envolvido é a massa do gelo vezes o calor específico do gelo vezes a variação de temperatura, de menos 10 até chegar a 0 graus Celsius. Quando chega em 0 graus Celsius, ele vai demorar um tempo nesta casa aqui, a 0 graus Celsius, para mudar de estado, ou seja, o gelo deixa de ser sólido e começa a se transformar em água líquida. Aqui é o que? É o calor latente, que é a massa do gelo vezes o calor latente do gelo. Detalhe, o calor latente do gelo é diferente do calor latente da água. Nesse ponto aqui, já se transformou em água líquida. O que vai acontecer? Volta a variar a temperatura com a injeção de calor aplicado a essa massa de água. Ele vai sair de 0 graus e vai chegar a 100 graus Celsius. Aqui está vendo o que? Variação de temperatura. Logo, é a massa da água vezes o calor específico da água vezes a variação de temperatura. A massa, o calor específico da água é diferente do calor específico do gelo. Chegou nesse ponto aqui, ele vai demorar um intervalo de tempo até com que toda a água se transforme em vapor. Nesse trecho aqui, o que está acontecendo? É o calor latente. Percebe que não tem variação de temperatura? É a massa da água vezes o calor latente da água. O calor latente da água é diferente do calor latente do gelo. Quando chegar nesse ponto, toda a água já se transformou em gás. Daqui até chegar em 540, que é o exemplo, o que vai estar envolvido? A massa do vapor vezes o calor específico do vapor vezes a variação de temperatura. O calor específico do vapor é diferente do calor específico da água, que é diferente do calor específico do gelo. Chegando nesse ponto, o que a gente faz para saber o tanto de calor que a gente aplicou, saindo de menos 10 e chegando a 540? A gente faz a soma de todo o calor fornecido, que é Q1 mais Q2 mais Q3 mais Q4 mais Q5. Essa é a fórmula para chegar à quantidade de calor fornecido para tirar um bloco de gelo de menos 10 e transformar em vapor a 540 graus Celsius. Ok? Valeu!